E aí, pessoal, como é que está o estudo de vocês? Estão conseguindo acompanhar a disciplina de PO? Eu espero que sim, viu, pessoal? Que agora nós vamos introduzir, né, realmente os conceitos de orientação a objetos. Tivemos toda uma preparação aí para a disciplina e agora vamos entrar de vez nos conceitos de programação orientada a objetos, desta vez introduzindo os conceitos, os principais conceitos desse paradigma de programação muito importante para os dias de hoje. Pronto, pessoal. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar aqui como base os capítulos 1 e 3 do nosso livro texto, Java Como Programar, disponível na BVU. Vários sites da internet também foram utilizados para a confecção deste material. Aqui estão alguns deles listados, né, onde vocês podem aprofundar seus conhecimentos sobre a história da programação orientada a objetos e os principais conceitos da orientação a objetos. Então, importante consultar esses materiais aqui para aprofundar o conhecimento de vocês. Introduzindo aqui esta aula, é importante ressaltar que é uma demanda contínua por software novo, cada vez mais poderoso, né, que executa tarefas cada vez mais complicadas, mais difíceis, como aplicações aí na área de inteligência artificial, inteligência computacional, e ressaltando também que hoje em dia todas as áreas da nossa vida, né, principalmente as áreas profissionais, demandam por software, por algum tipo de software para automatizar ou realizar algum procedimento de forma mais eficiente, de forma mais rápida também. Certo? Então você dificilmente consegue listar hoje uma área em que não há um software para realizar alguma atividade importante nesta área. Tá? Então aí, como o software está sendo cada vez mais utilizado, já faz parte do nosso dia a dia, há vários desafios e objetivos no desenvolvimento de software atual, principalmente para os programadores, que são principalmente desenvolvimento mais rápido do software, softwares corretos, sem defeitos, sem bugs, desenvolvimento cada vez mais econômico também, ou desenvolvimento econômico de forma que o software ao final não fique no preço que o consumidor final não possa adquiri-lo, né? Hoje em dia, principalmente, né, você tem muitos softwares livres, mas de certa forma há um ganho através de propaganda ou de serviços a serem incluídos, né, nos softwares que já estão prontos. Então devem ser criados aí softwares que o seu custo-benefício seja um princípio importante. A alteração contínua devido às mudanças constantes de requisitos, escalabilidade para que esse software possa crescer de acordo com a necessidade que surge ao longo do tempo, sem necessidade que o anterior seja jogado fora e seja construído um outro totalmente novo. Então o software deve ser capaz de crescer sem problemas, e reutilização de código, aproveitar um código já existente para ser utilizado em outro sistema ou em outro programa, sem fazer uma engenharia muito grande aí, né, uma engenharia muito forte para poder fazer algum aproveitamento. Então deve ser muito fácil aproveitar algum código, alguma parte de um software já existente. Por exemplo, alguns algoritmos de ordenação, coleções que são utilizadas em um software. É importante que você possa, aquilo que você implementou num software possa ser utilizado em outro também, até mesmo para agilizar o trabalho do programador. E daí, né, nós temos o paradigma de programação orientada a objetos, que busca, né, atingir todos esses princípios e melhorar, né, a forma como o programador desenvolve os seus programas. Então, é uma metodologia-chave de programação que melhora a produtividade do programador, reduzindo os custos. Olha aí, duas coisas aqui já colocadas: melhoria da produtividade e redução de custos no desenvolvimento de software. É um paradigma que visa simular o mundo real. Como assim? Aí você pode pensar, como é que as coisas funcionam no mundo real? Há uma interação entre objetos. Por exemplo, você, aluno, precisa
se matricular em uma disciplina. Então, há uma interação sua com a disciplina. Apesar da disciplina ser um tanto abstrata, né, mas você está interagindo com algo, que seria um outro objeto, que é a disciplina. Está fazendo o curso. Então, você se matricula no curso, se matricula na disciplina daquele curso. Você vai a uma escola, você anda de bicicleta, anda de moto. A moto tem algumas operações que você pode utilizar para poder se movimentar com ela. Por exemplo, o ligar, o acelerar, o frear, o passar a marcha. Então, essa interação, né, que nós temos com objetos do mundo real é o propósito aqui da programação orientada a objetos também, né, de forma que se crie programas onde nós criamos objetos e eles interagem entre si para a realização de algum objetivo. Então, uma simulação do mundo real. Isso, como eu disse, tem programas onde tem um conjunto de objetos interagindo entre si, tá? E já é bem conhecido, né, através aí das várias linguagens orientadas a objetos e dos mais de 30 anos aí de história da programação orientada a objetos, que programas escritos nesse paradigma são mais fáceis de entender, corrigir e modificar. E aí, os principais conceitos que nós precisamos frisar nesta aula são os conceitos de classes e objetos. Tudo na programação orientada a objetos está em volta desses conceitos aqui. O que é uma classe, o que é um objeto e o que um interfere no outro, né, para a criação de algum programa. Bem, basicamente uma classe é um conjunto de objetos. Veja, é um conjunto de objetos que possuem as mesmas características, os mesmos tipos de comportamentos e a mesma semântica, tá? É uma classificação de objetos. E aí eu quero que você pense aí nas coisas do mundo real. Por exemplo, você está numa sala de aula e vê várias cadeiras ali na sala de aula. Como é que você consegue perceber que aqueles objetos você pode classificar com o nome cadeira? Bem, eles possuem, esses objetos aí possuem as mesmas características, não é? De assento, de encosto, de pernas, são feitas mesmo para uma pessoa sentar, tem os mesmos tipos de comportamentos, apesar que nós não podemos fazer nenhuma operação com ela, mas a forma deles nos dá uma ideia ou uma semântica de que são objetos, são os mesmos tipos de objetos, tá? Então aí nós classificamos esses objetos cadeira com o nome cadeira, não é isso? Aí pense aí nos automóveis, tá? Os automóveis. Como é que eu consigo diferenciar um automóvel de uma árvore? É porque as características e as operações, né, que são os comportamentos aqui que se faz com o automóvel, como abrir a porta, entrar, acelerar, frear, né, são objetos que têm 4 rodas, etc, etc. Então você começa a entender aí essas características e as operações, ou como os carros, automóveis se comportam e como as árvores são e se comportam, começam a ver essa ideia, o significado desses objetos e você consegue diferenciá-los. Então nós temos uma classificação aqui para os carros e temos uma classificação aqui para as árvores. Por exemplo, então nós temos a classe carro, que tem características semelhantes, e nós temos aí a classe árvore, tá? Então esse é o conceito de classe que nós trazemos aqui também para orientação a objetos. É uma classificação de um conjunto de objetos com mesmas características, tipos de comportamentos e mesma semântica. E o que seriam os objetos? Seriam cada objeto específico que eu classifiquei, tá? Quais são os objetos carro? E você pode pegar um carro específico com uma determinada placa, um outro carro específico com outra placa. São as coisas concretas que você classificou, as coisas concretas ou abstratas do mundo real. Como assim abstratas? Porque tem coisas como disciplina que a gente não pega nela, né? É abstrato, mas nós sabemos que existe.
tá? Então, coisas concretas ou abstratas do mundo real. Ou, em outras palavras, é a instância de uma classe, ou uma realização concreta de uma classe, tá? E sendo que cada objeto, apesar de pertencer à mesma classe, né, por exemplo, um carro, né, nós temos aí vários carros que nós classificamos como carros, então estão numa mesma classe, mas cada um é específico, né? Cada um é diferente do outro no sentido de que se um se mover, não necessariamente faz com que o outro se mova também. Cada um é independente, ou cada objeto é independente do outro, certo? E normalmente nós identificamos aqui como substantivos, tá? Por exemplo, vamos pensar aí na classe de pessoas. Aí, se nós pensamos nas pessoas, né, no conjunto de objetos que formam as pessoas, nós temos objetos específicos. A classificação ou a classe pessoa. E o objeto quem é? É o João, é a Maria, é o José, é a Ana, é o Pedro, é a Alice, né? É cada pessoa que existe, tá certo? Então, não, todos possuem características semelhantes. Por exemplo, todos têm olhos, coração, respiram, né? Tem uma cor de cabelo, uma cor de pele, tá? Todos têm o mesmo tipo de comportamento, no sentido de que todos podem falar, ou podem pensar, podem se movimentar, tá? Então, esses seriam os comportamentos, mas eles são dependentes um no outro, a ponto de que se um espirrar, o outro também vai espirrar? Não necessariamente, né? Por exemplo, uma pessoa, né, que vai andar, ela chama outro, vamos ali, aí os dois vão juntos, mas se o outro não quiser, não vai, né? Então, eles têm, de certa forma, uma independência em relação aos outros. É como se eu tivesse uma forma para criar uma coisa, essa forma seria a definição da classe. E cada objeto criado por esta forma, né, cada coisa criada por esta forma seria um objeto. Da mesma forma que um celular, por exemplo, eu sei diferenciar um celular de uma pessoa por causa das características, comportamentos ou da ideia, do significado dos celulares. Então eu chamo esse conjunto de objetos de celular. Aí eu vou ter o celular de cada pessoa, por exemplo, aí, como um objeto, tá? Só ressaltando aqui instanciação, que nós vamos utilizar muito esse significado. O que é uma instanciação? É o ato de criar um objeto a partir de uma classe. Eu tenho uma classe, pessoa, por exemplo, eu vou criar objetos pessoa a partir dessa classe. Então, essa criação que nós chamamos de instanciação. E isso via programação, de forma a reservar um espaço de memória para o objeto. Obviamente que se nós estamos criando um programa, nós estaremos utilizando aqui a memória do computador. E o ato de reservar espaço de memória no computador para definir um objeto específico ali, né, e outro objeto em outro espaço de memória para um não interferir no outro, nós chamamos isso de instanciação, tá? Instanciação. Veja, reservar espaço de memória para o objeto. Provavelmente vocês lembram aí de C, onde você faz essa alocação de memória de forma manual. No caso que nós vamos trabalhar aqui com Java, isso é feito de forma automática. Nós não vamos trabalhar aqui diretamente com ponteiros. O Java abstrai de nós, né, o mecanismo, ou abstrai do programador, o mecanismo de alocação de memória para os objetos, tá? Então é muito simples aqui fazer isso com Java. Vamos aqui mais um pouquinho entendendo esses conceitos aqui, novamente aqui sobre os automóveis, que já falei aqui bastante sobre isso, mas vamos aqui destacar um pouco mais, né? E aí eu tenho duas perguntas aqui. Eles vieram do nada, né? Tem outros semelhantes? E aí? Bem, nós sabemos que foi necessário projetá-los, né? Foi feito um projeto e a partir desse projeto cada carro foi criado, foi instanciado, tá? Então foi pensado no projeto na sua forma, na quantidade de portas, como é que iria ser o pedal do acelerador, do freio, se vai ter câmbio automático, se vai ter câmbio manual, etc. Então foi feito todo esse projeto. E aí depois do projeto ele é instanciado. São criados aí vários carros de acordo com aquele projeto que foi definido,
certo? E uma coisa interessante aqui desse conceito é o seguinte, olha só, os pedais que são colocados no carro, né, tem um algoritmozinho, toda vez que você acelera ou você freia, aperta um pedal ali, né, e acontece uma série de passos, né, internamente, mecanicamente aí, para poder realizar uma determinada ação naquele carro, acelerar ou frear ou fazer alguma outra coisa, certo? Mas veja, você como motorista deste carro não precisa saber quais peças estão se movendo, se movimentando internamente para fazer esse carro acelerar ou frear. Você não precisa de saber disso. Então o que acontece? Esse pedal é como uma interface de comunicação, veja, uma interface de comunicação entre você e o carro, fornecida pelo carro. Tá certo? Então ele oculta os complexos mecanismos de seu funcionamento. Tá? Então a pessoa, se você fosse dirigir tendo que saber detalhadamente o que ia acontecer em cada peça, em cada componente do carro quando você realizasse uma operação nele, não é para isso, né? Isso iria dificultar. Então está aí, né, uma apresentação aqui do mundo real importante, né, em relação a como a programação orientada a objetos é realizada. Bem, então nós temos aqui classes semelhantes aos projetos de um automóvel, que tem um detalhe de como os automóveis vão ser criados, e as instanciações têm a ver com a fabricação de cada automóvel em particular a partir do seu projeto. Todos os carros que nascerem com base naquele projeto serão praticamente iguais, mas independentes entre si, porque, novamente, se alguém dirige um carro, não significa que outro carro vai ser movimentado com base no que está acontecendo no outro automóvel, né? Cada um age de forma independente. E classes, né? Essas classes, nesse princípio aqui, são essencialmente componentes reutilizáveis de software, tá? Então nós pegamos uma classe, né, criamos vários carros, vários objetos, e podemos aproveitar até mesmo essas classes para ser utilizada em outros programas, em outros software, tá? Então nós temos o princípio aqui de que todos os objetos vêm de alguma classe. No caso da programação orientada a objetos, tudo vem a partir de uma classe: data, áudio, vídeo, pessoa, curso, matrícula, etc. E as novas classes podem ser criadas a partir de outras classes, promovendo essa reutilização. Tá? Eu tenho uma classe que é composta de outras, que herda de outras, né? Que a gente utiliza alguma alteração de uma classe que já foi implementada anteriormente, né? Então nós temos aí reuso de código, né, já bem de algoritmos aí já bem testados, depurados, né, e com ajuste de desempenho, economizando aí de nós tempo e esforço. E também essa forma de criação, né, de classes e produção de objetos faz com que a abordagem de programação a objetos seja semelhante à construção a partir de blocos. Nós temos aí vários blocos de construção e nós vamos colocando para construir o nosso edifício, que é o nosso programa. E uma observação importante: se eu já tenho algo implementado, para que eu vou fazer tudo de novo? Um novo software? Não reinvente a roda. Utilize aquilo que já está feito, né, que já é construído. Principalmente na biblioteca Java tem muita coisa pronta. E você vai também criar muitas classes para casos específicos que você pode utilizar em projetos similares também. Então não reinvente a roda, né? Utilize aquilo que já está implementado, testado, bem ajustado, para ganhar aí tempo e também para diminuir o seu esforço. Tá? Coisas importantes aqui que nós precisamos saber sobre os objetos, né? Importantíssimo. Objetos possuem atributos e comportamentos. O que são os atributos? As características dos objetos. Por exemplo, uma pessoa tem nome, cor, altura, idade. São os atributos da pessoa, certo? Representam o que o objeto tem, tá? E alterações em seus valores mudam o estado do objeto. Como assim?
Beleza. A partir desse objeto pessoa, eu crio uma classe para criar um objeto pessoa com nome, com altura e idade. Então, criei um objeto. Beleza. Para cada objeto eu vou dar um nome, uma cor, uma altura, uma idade. Esses valores que compõem os atributos daquele objeto são chamados de estado do objeto. Quando aquele objeto muda de altura, por exemplo, ou de idade, houve uma mudança de estado daquele objeto, tá certo? Houve uma mudança de estado. Dependente de que atributo mudar, cada vez que há uma mudança de algum atributo, há uma mudança de estado, certo? Esses atributos em Java são chamados também de campos ou variáveis de instância. E nós vamos ver aí nas próximas aulas muito bem a criação aí de variáveis de instância, tá? Um campo, né, no caso aqui do Java, é um grupo de caracteres que transmite o significado, né? Por exemplo, nome, cor, altura e idade. E eu coloco um valor nesse campo. Em relação aos comportamentos, nós podemos chamar eles também de operações. O que são as operações ou os comportamentos? São as ações que podem ser realizadas, executadas pelos objetos. Ações que são fornecidas pelos objetos para poder um outro objeto externo, né, que quer se comunicar com ele, pode solicitar ele. Por exemplo, eu tenho o calcular, mover, enviar, acelerar, frear. No caso de carro aqui, ó, o carro tem as operações de acelerar, frear. No caso de um outro software, eu posso ter uma classe aí, por exemplo, calculadora ou folha de pagamento, por exemplo. Eu vou aí calcular, vou enviar a folha de pagamento para alguém, eu vou mover um item de um lugar para outro, né? Então, são operações, são comportamentos. E quando nós implementamos isso no Java, nós chamamos essas operações de métodos, viu? Então, métodos nada mais é do que as operações implementadas aí na linguagem Java. Em várias linguagens também utiliza o nome de método. E classes escondem os detalhes do funcionamento dos objetos dentro dos métodos. Nos métodos nós temos os algoritmos, certo? Os algoritmos que nós criamos estão dentro dos métodos. Então, se eu tenho aí, por exemplo, as operações acelerar e frear, dentro de acelerar eu tenho um algoritmo para fazer a aceleração. E essa operação acelerar pode alterar o estado, né, do objeto que ele pertence, certo? Então ele vai e altera, sei lá, a velocidade atual, o desgaste atual, uma série de estados, atributos que ele pode alterar quando executado aquela operação. Certo? Então, na PO, nós temos um conceito também de troca de mensagens. Objetos interagem entre si através de trocas de mensagens. Como assim? Um objeto pode se comunicar com outro objeto, solicitando ou chamando, né, operações de outros objetos. Quando um objeto, né, eu tenho um algoritmo que eu crio, tá certo? Lá na classe, que essa operação chama um método de outra classe, né, de outro objeto que eu instanciei, tá certo? A partir de uma outra classe, eu estou dizendo que está havendo uma troca de mensagem. O primeiro objeto está se comunicando com o outro, enviando uma mensagem para outro objeto, simplesmente chamando a outra operação. É como se eu, motorista, fosse pegar um carro e fosse acelerar. Eu estou enviando uma mensagem para o carro ao acelerar, ao apertar o pedal de aceleração, tá? Para poder o carro fazer aquela operação de aceleração. Então, enviar uma mensagem para outro objeto é possível através de uma chamada de método do objeto. Um objeto executa o método de outro objeto. Tá? E também nós temos aqui, é importante ressaltar, que os objetos de uma mesma classe vai ter os valores próprios, né, como eu já disse também, para cada um dos seus atributos. A alteração de um atributo não mexe no valor de um outro objeto, certo? A alteração de um valor de um atributo em um objeto não mexe no valor de um atributo de outro objeto. Novamente, se eu pintar um carro de vermelho, não significa que o outro carro foi pintado também vai ficar vermelho, né? Cada carro da sua cor, certo?
Atributos são especificados por variáveis de instância na classe, como já ressaltei também. Bem, classes definem seus atributos e métodos. A relação entre eles e os objetos oculta sua implementação de outros objetos, né? Eu tenho uma classe, eu vou ter uma estrutura de dados, uma classe, com atributos, com as operações, tá? E aí, quando um objeto for criado, quando o objeto for criado, ele fornece para os outros objetos aí apenas a assinatura daquela operação. Eu acelero, eu freio, eu falo. Como é que se fala? Não interessa, eu simplesmente acelero, freio e falo. Então isso aí é o encapsulamento, ocultam os detalhes de implementação dos outros objetos. Isso aí é o encapsulamento que fica oculto para outros objetos aí, até mesmo garantir a segurança daquela classe ou daqueles objetos. Bem, espero que vocês tenham entendido bem aí o conceito de classes e objetos, e aproveite o material aí para estudar, para rever, para aprender, para fixar isso na sua mente. Vamos falar um pouquinho agora de história da PO, tá certo? Um pouquinho aí de história de como surgiu a programação orientada a objetos. O conceito de classe ele foi introduzido na década de 60 através de uma linguagem, né, chamada Simula 67. O nome aqui já nos indica o propósito dessa linguagem, era fazer uma simulação, né, de coisas aí do mundo real através do computador. Já na década de 60 eles pensaram nisso, tá? A primeira linguagem orientada a objetos, pura mesmo, totalmente orientada a objetos, e lá tudo é objeto, até as instruções de seleção e de interação, foi o Smalltalk, né, ainda utilizado aí, né, em alguns lugares, e foi desenvolvido aí na década de 70 por Alan Key, um visionário aí da área de computação, onde eu peço que vocês procurem um pouquinho a história de Alan Key, que vocês vão se surpreender com a visão que ele tinha de computadores na época dele, né? Na época em que os computadores eram grandes, que não tinham, muitas pessoas não tinham acesso a eles, ele pensou, né, em forma de um usuário interagir de forma mais fácil com os computadores através de imagens, né, através de uma interação, né, até mesmo de toque na tela, né, onde você poderia interagir com o computador com algum tipo de toque, que depois ele criou o mouse, certo? Lá na Xerox PARC. Então vejam aí a história do Alan Key. Outras linguagens aí, outros exemplos de linguagem de programação orientada a objetos, né, são Eiffel, Java, Object Pascal, Python, C#, são linguagens orientadas a objetos, né? C++ também, Ada e Perl, eles têm um suporte também ao conceito de classes, né? E C++ suporta totalmente a orientação a objetos, só que não são orientados a objetos no sentido mais rigoroso, porque permitem construções não orientadas a objetos também, tá? Mas C++ também, por exemplo, é uma linguagem que popularizou muito a programação orientada a objetos. Um detalhe aqui do Alan Key, que vocês vão encontrar quando pesquisar, é que ele ganhou o prêmio Turing, né, que é considerado o prêmio Nobel da computação por ter criado o paradigma orientado a objetos. Nós temos aí também o conceito do Sketchpad, né, de 63, que foi um editor gráfico pioneiro, né? Você tem vários editores gráficos hoje em dia, né, mas ele foi um editor gráfico pioneiro na época, onde foi introduzido o conceito de objeto, né? Desenhos e diagramas podiam ser agrupados, poderiam ser clonados. Um desenho mestre podia ter várias instâncias, né? Olha só, um desenho mestre, lembra que, né, pensei, então podia ter várias instâncias, e mudanças no mestre eram refletidas nas instâncias também, tá? Um conceitozinho aí também que veio inspirar o paradigma orientado a objetos. E nós temos também aí, de forma mais detalhada aqui, né, a influência do Simula 67 sobre a orientação a objetos. Simula 67 foi um projeto aí desenvolvido entre 62 e 68, tá? Uma família de linguagens de programação
para simulação de eventos discretos. Tá? Então, introduz vários conceitos aqui, como eu já disse, classe, métodos virtuais, herança e subtipagem. Olha só, muita influência para a programação orientada a objetos atual. Certo? Nós vamos ver aí essa questão de herança, polimorfismo, né, mais na frente na nossa disciplina aqui. Mas aqui é importante ressaltar que houve essa inspiração aqui do Simula 67. O modelo orientado a objetos é bastante natural para simulações, obviamente, onde pode-se modelar cada elemento da simulação como um objeto responsável pelo seu próprio comportamento. São os objetos específicos em si. E muito utilizado aí também para o desenvolvimento de jogos, né? Pense aí em jogos, né? Jogos são como simulações. Então, até mesmo a questão dos jogos que é muito influente hoje em dia aí para as pessoas, né? Ela traz para nós, né, a ideia de orientação a objetos. Cada objeto de um jogo é responsável pelo seu próprio comportamento. Então, tem essa influência. O Smalltalk, né, primeira linguagem pura, como eu já disse também, qualquer coisa em Smalltalk é um objeto, né? Então, nós temos esse conceito. Aqui um símbolozinho aqui do GNU Smalltalk, uma versão aí da linguagem Smalltalk do projeto livre GNU, tá? De software livre GNU. Então, uma instância de uma classe que responde a mensagens, métodos virtuais. Inclusive coisas como as próprias classes, o contexto onde ficam armazenadas, as variáveis, as partes do ambiente de programação, tudo em Smalltalk é objeto, né? Todas as coisas lá são objetos, tá? O símbolozinho do Smalltalk é um balão, depois vocês procuram aí na internet o símbolo original aí do Smalltalk, tá? E o Java, né? O Java aí como uma linguagem orientada a objetos, surge daí, ou divulgada aí para o público a partir do ano de 95. Criado originalmente para ser embutido em receptores de TV a cabo, né, como vocês já viram também aí em outras aulas. Depois embutido em páginas web, como applets, mas ganhou maior uso como uma linguagem usada em sistemas web do lado do servidor. Muito utilizado hoje na parte back-end, né, como desenvolvimento de programas back-end. Em algumas aplicações desktop também, muito utilizado hoje em dia na programação em geral. Tem uma sintaxe inspirada em C, mas o modelo de execução está mais próximo de Simula Smalltalk do que no C. Só a sintaxe mesmo, né, que ela se origina no C. Não necessariamente você sendo um bom programador em C quer dizer que você vai ser um bom programador em Java, porque você vai precisar dos conceitos de orientação a objetos, ao qual o Java é dependente ou é parte desse paradigma, tá? E alguns símbolos aqui do Java, né, da história do Java, o doc e aqui o xícarazinha de café, tá? Encerrando aqui esta videoaula, né, só relembrando aqui que nós vimos os conceitos de classes e objetos, importantíssimos aqui, ou básico da programação orientada a objetos. Vimos um pouco da história da PO, vocês podem se aprofundar mais aí naqueles links que foram apresentados no início dessa videoaula. E aí fica, né, como incentivo para vocês, né, aquelas perguntas: como criar uma classe em Java? Como criar um objeto em Java? E isso serão assuntos aí das videoaulas que irão vir aí pela frente. Beleza, pessoal? Então, bons estudos, façam as atividades, estudem para que o conceito fique fixado na mente de vocês e não tenhamos dificuldades aqui durante a disciplina. Um grande abraço para vocês.